Semana de Avaliação 2023. Essa apresentação, bem como a dos demais dias, vai ser gravada para que todos possam ter acesso. Além disso, durante a apresentação, vocês vão ver um ícone à esquerda do vídeo, onde todas as apresentações podem ser baixadas em versão PDF. Bom, então, começando, eu saúdo a todos os colegas da Administração Central, aos diretores das unidades e aos coordenadores dos NAUs que se fazem aqui presentes. Saúdo também a minha parceira de trabalho, professora Alexandra Lorandi, e a professora Tula, coordenadora do NAU Direito, que recentemente foi empossada como coordenadora do Fórum dos NAUs. Como todos os colegas sabem, o nosso grande objetivo da semana de avaliação é publicizar os dados de avaliação institucional trabalhados pela comissão própria de avaliação ao longo do ano. Bom, para isso, então, é necessário que nós tenhamos este evento dos dados institucionais e também os NAUs fazem as suas divulgações nas unidades. Eu aproveito a oportunidade para solicitar aos NAUs que ainda não nos enviaram as datas dos seus eventos, que nos enviem, porque é fundamental que a gente possa encaminhar sempre um membro da CPA para assistir os eventos e também para colaborar da melhor forma. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, na nossa programação, hoje, nós teremos a apresentação dos dados da graduação, começaremos, então, com este material da graduação. Na sequência, nós teremos a apresentação dos dados da pós, então será uma tarde bastante breve e teremos a oportunidade de debate no intervalo entre essas duas apresentações. Na sequência, terça-feira, nós teremos uma apresentação um pouco mais longa, porque se tratam dos dados do RAI, né, do Relatório de Autoavaliação Institucional, que é um material bastante denso. Então, eu e a Alexandra faremos a primeira apresentação com os dados da Administração Central e a professora Tula fará, na sequência, a apresentação dos dados das unidades acadêmicas. Teremos apenas um debate final, né, em função da grande quantidade de dados. E, por fim, encerraremos a nossa semana de avaliação na quarta-feira, com uma primeira apresentação dos rankings e, na sequência, uma apresentação do professor Christian Zanon, que vai nos falar a respeito dos desafios da avaliação do docente pelo docente. Essa semana de avaliação, em especial, ela nos deixa muito felizes em publicizar os dados, porque é a primeira vez que nós estamos trazendo a público os dados dos novos instrumentos de avaliação. Então, recentemente, os instrumentos tanto de avaliação da graduação quanto da pós-graduação foram modificados e nós, então, estamos trazendo os resultados dessa avaliação. Informamos também que, além da possibilidade, né, de baixar essas apresentações, os colegas também podem receber relatórios mais completos. Então, a partir da próxima semana, como de praxe, nós estaremos enviando esses relatórios para a Prograde, SEAD, com os dados da graduação, e para a ProPG e ProPesc com os dados da pós-graduação. Qualquer outro setor que também tenha interesse em receber este material, não deixe de nos acionar, que nós fazemos questão de divulgar e de passar adiante as informações. Por fim, antes de passar a palavra para a professora Alexandra, um agradecimento muito especial aos NAUs, que promovem também este evento em conjunto com a SAI e pela CPA, por serem os nossos alicerces junto às unidades acadêmicas. Se não fosse pelo empenho de vocês, seguramente nós não conseguiríamos dar conta de avaliar uma universidade tão grande como é o caso da URGS. Então, realmente, muito obrigada a todos vocês. Sem mais delongas, para que a gente não atrase a apresentação, passo a palavra à professora Alexandra. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas à nossa semana de avaliação, então, né, de 2023. Professora Soraya, obrigada pela condução, pela mediação, por estar na frente desse processo todo aqui de condução de muitas mãos. E já quero aproveitar as muitas mãos e agradecer a todos os envolvidos aqui. Quero agradecer a equipe da SAI, a equipe da CPA, a condução, né, que a professora Soraya fez desse time todo,
Então, assim, é um trabalho dessa semana toda, é um trabalho de muitas mãos, de muitas mãos. Então, um trabalho de uma longa data também para compilação, análise e a organização dos resultados que vocês verão aqui. Essa semana, em especial, é uma semana um pouquinho diferente das que nós estamos acostumados até agora. A pedido de alguns setores da administração central e de alguns NAUs, nós reorganizamos a agenda de apresentações e essa semana de avaliação terá 3 dias, ao invés de 5 dias, como comumente acontecia. Então, vamos fazer, né? Hoje vai ser não deixa de ser um piloto que a gente vai fazer, vamos fazer um teste, se a gente entender que este é o melhor formato e que atendeu realmente as necessidades da nossa comunidade acadêmica, podemos, então, manter ou fazer as adequações necessárias. Também a pedido de alguns NAUs, a pedido de alguns diretores de unidades, nós gostaríamos de compartilhar com vocês que a partir de hoje, os diretores das unidades acadêmicas passam a ter acesso aos dados de avaliação das suas unidades. Então, esse é um processo também de escuta, de avaliação, de análise, um trabalho longo também que nós tivemos dentro da SAI e nos sistemas também integrados da universidade. Na sequência, nós enviaremos um e-mail com as orientações, como vocês acessam, como encontrar essas informações dentro do painel de avaliação. Também, né, dando uma necessidade nossa dos NAUs, dizendo, né, da necessidade de apropriação do painel de avaliação, dos dados de avaliação e de uma certa rotatividade que nós temos em função dos compromissos e das prioridades dos bolsistas. Há uma certa rotatividade, né, de bolsistas nos NAUs, e como a gente pode apoiar esse trabalho, nós estamos finalizando agora, já na metade, daqui a uns 15 dias vamos finalizar o manual dos NAUs, um manual novo que nós construímos, um manual interativo, um manual com visual moderno, que nós vamos compartilhar, então, com as unidades acadêmicas para apoiar, para facilitar o processo, então, de análise, de condução desse material. E, bem, por fim, então, agora, tenho o prazer de anunciar aqui a participação do primeiro grupo, né, o grupo da avaliação, que estará aqui representado, então, pelo professor Mauro e pelo nosso colega Fernando. O professor Mauro ele é representante docente do IFCH e membro docente da CPA. O Fernando é representante na CPA da Sociedade Civil Organizada da Associação dos Antigos Alunos da URGS. Eles vão apresentar para nós os resultados da graduação, especificamente dos instrumentos de autoavaliação docente e da avaliação do docente pelo discente. Então, com isso, convido eles para estarem presentes aqui conosco. Desejo uma excelente tarde a todos e todas nós. Aí, é isso, colegas. Bem-vindos, então. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Sejam bem-vindos novamente à Semana de Avaliação 2023 da URGS, organizada pela SAI, Secretaria de Avaliação Institucional, com a participação da CPA e dos NAUs. Esse ano, o tema da nossa Semana de Avaliação é Avaliação Institucional, Oportunidades e Desafios para a Mudança. Iniciando a Semana de Avaliação 2023, apresentaremos hoje os resultados da graduação com a avaliação do docente pelo discente e da autoavaliação docente no ano de 2022. Essa apresentação foi elaborada pelos membros da CPA, Daiane Benincá de Davi, que é membro técnica administrativa, por mim, Fernando Hagman, membro da Sociedade Civil Organizada, como representante da Associação dos Antigos Alunos da URGS, pelo professor Mauro Roese, que é membro docente do IFCH, pela professora Ramona Fernanda Toasi, que também é membro docente pela Faculdade de Odontologia, e pela Roberta Milena Pereira, que é membro discente, representando a graduação.
Antes de falarmos sobre os resultados, é importante mencionar que as avaliações realizadas, elas são obrigatórias para as instituições de ensino. Elas têm por objetivo coletar informações do ponto de vista dos discentes e docentes a respeito do ensino de graduação, com vistas à tomada de decisões para a melhoria da qualidade. A origem e fundamentação legal é o atendimento à Lei nº 10.861, de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS, devendo ser aplicada aos alunos e professores dos cursos de graduação. Sobre os instrumentos. No ano de 2022, os instrumentos de avaliação sofreram modificações visando tornar mais claras as questões sobre a avaliação, estabelecer uma relação entre as avaliações dos discentes e dos docentes e adotar uma escala de notas mais ampla nas possibilidades de resposta. As questões foram reformuladas de forma a terem um viés neutro, focando no conteúdo, sem indução a uma resposta. Os instrumentos foram elaborados pela CPA, enviados para avaliação da Prograde e da Cangrade e devolvidos com sugestões, sendo referendados pelo CEP. O instrumento de avaliação do docente pelo discente é formado por 13 questões, sendo 10 para avaliação dos docentes e atividades de ensino e 3 para autoavaliação dos discentes. Já o instrumento de autoavaliação dos docentes é formado por 14 questões, sendo 12 para autoavaliação em relação à atividade de ensino e 2 para qualificação para a docência. Como podemos ver aqui, essas são as questões do bloco 1 do instrumento de avaliação do docente pelo discente. E aqui, no próximo slide, nós temos o bloco 2, que é o de autoavaliação discente. Eu pediria ao professor Mauro que fizesse alguns comentários a respeito das questões, de como elas foram formuladas nesse momento. Obrigado, Fernando. Como o Fernando já se referiu, as questões foram elaboradas, né, seguindo sugestões de colegas que estudam psicometria, né, e também houve uma preocupação em reduzir bastante o número de questões, o tamanho do texto que cada questão tinha, né? E com isso a gente conseguiu que ela se tornasse mais fácil. Houve um aumento, embora não muito grande, mas houve um aumento de respostas, né? Principalmente de parte dos estudantes, né? E a outra questão que ficou mais interessante é que a gente conseguiu deixar os dois questionários, tanto o dos professores como dos alunos, muito parecidos, o que facilita muito a comparação, né, das avaliações elaboradas pelos estudantes e pelos professores. Fernando. Obrigado, professor Mauro. Vamos agora verificar a primeira parte do bloco 1 do instrumento de autoavaliação docente. Ele também, como já foi mencionado, é composto por 12 questões. Esse aqui é o primeiro conjunto de 6 questões do bloco 1. E aqui nós temos as outras 6 questões também no bloco 1. E por aqui nós temos o bloco 2 do instrumento de autoavaliação docente, que são as questões relativas à qualificação para a docência.
Professor Mauro, se quiser fazer algum comentário também a respeito do instrumento de autoavaliação do docente, por favor, fique à vontade. Não vale os mesmos comentários anteriores, e também que houve muitas manifestações dos professores, né, que elogiando o instrumento e elogiando também o fato dele ser mais conciso. Né? Isso aí todo mundo elogiou bastante. Okay, muito obrigado, professor. Bom, indo adiante, então, na apresentação, nós apresentamos agora as médias e percentual de respondentes dos resultados da avaliação do docente pelo discente no primeiro e segundo semestre de 2022. Os valores nos 2 semestres não foram muito diferentes entre os semestres, com uma leve melhora na participação em 2022/2, enquanto que a média geral ficou praticamente a mesma, com uma queda de 6 centésimos em relação a um semestre em relação ao outro, sendo um pouquinho menor no segundo semestre de 2022. Na sequência, nós temos as médias gerais e o percentual de respondentes da autoavaliação docente no primeiro e no segundo semestre de 2022. Comparado com a avaliação dos discentes, houve uma queda de participação no segundo semestre, de 54,84% para 50%, enquanto que a média geral ficou praticamente a mesma, com uma queda de 2 centésimos em relação de um semestre em relação ao outro. E, apesar da queda do número de respondentes, a média geral ficou praticamente a mesma. Nesse gráfico, nós vemos a média por questão da avaliação do docente pelo discente nos 2 semestres. As médias ficaram muito próximas, com um leve decréscimo no segundo semestre em praticamente todas as questões. A questão que teve a melhor avaliação foi a questão 10, respeito a todos, todas, as estudantes e formas de diversidade, o que é um reconhecimento dos discentes, a postura dos docentes nesse aspecto. A questão de menor nota geral foi a questão 11, do bloco de autoavaliação do discente. Conhecimento prévio para acompanhamento da atividade de ensino. Peço ao professor Mauro que faça os seus comentários a respeito dessas notas em relação à avaliação do docente pelo discente. O comentário que cabe aqui é que ao longo, a gente mudou o instrumento, os últimos 2 semestres foram um instrumento novo, então a gente não tem uma série histórica, houve uma quebra, né, da série histórica, mas ficou muito claro que as notas, muito embora as notas não sejam ruins, né, nenhuma, né, as médias são relativamente altas, mas onde elas não são tão altas é justamente no conjunto de questões que avalia, né, o conhecimento, a estratégia para facilitar o aprendizado, a clareza e objetividade da apresentação dos conteúdos, 2 questões aí, e o estímulo à participação. Ou seja, as médias foram mais baixas nas questões relativas à questão da didática, a velha didática, né, que é uma coisa que sempre aparece, né, nas nossas avaliações, né, na parte quantitativa, né, de notas, é onde os professores são pior avaliados pelos alunos. Muito embora ressalte, né, que as médias são altas, né? O que acontece é que tem médias mais, são atribuídas notas mais baixas que fazem a média cair um pouco. Obrigado, Fernando. Seguindo, então, vemos a média por questão da autoavaliação do docente nos 2 semestres.
Novamente aqui, as médias ficaram praticamente iguais em todas as questões. A questão que teve a melhor avaliação foi a questão 10, respeito a todos, todas, as estudantes e formas de diversidade, o que demonstra um alinhamento entre a avaliação dos discentes e a autoavaliação dos docentes. A questão de menor nota geral foi a questão 13, participação em atividades de formação continuada para qualificar o processo de ensino, do bloco de autoavaliação em relação à qualificação para a docência, indicando uma insatisfação dos docentes em relação à evolução e continuidade de sua formação. Acho que o professor Mauro pode dar mais uma vez a sua interpretação para o resultado. Na verdade, a mesma coisa que a autoavaliação docente tem uma discrepância, né, que as notas que os professores se atribuem, as notas baixas que relativamente baixa, né, não tão alta, eu diria, que os alunos deram para os professores, em alguns aspectos, não houve um acompanhamento, né, da percepção dos professores em relação ao seu desempenho nesses aspectos, né? Mas isso a gente vai comentar um pouco mais adiante, quando o Fernando vai falar dos desvios padrões ali que houve né, nessas questões. Muito bem. Aqui podemos verificar a relação existente entre as questões dos instrumentos de avaliação dos docentes pelos discentes e de autoavaliação dos docentes, com suas notas, participações e o desvio padrão para o primeiro semestre de 2022. Observa-se que as médias das questões nos dois instrumentos, embora acima de 8, são menores no instrumento de avaliação dos docentes pelos discentes. No entanto, observa-se também que o desvio padrão das questões deste instrumento foram maiores, indicando que houve uma maior variação nas notas dadas pelos estudantes em relação às notas dadas pelos professores. Pedimos ao professor Mauro, depois, no próximo slide, quando a gente mostrar os dados do segundo semestre, que faça algum comentário a respeito disso. Então, agora vendo os dados do segundo semestre, da mesma forma que vemos que a relação existente entre as questões dos instrumentos de avaliação dos docentes pelos discentes e de autoavaliação dos docentes, com as suas notas, participações e desvio padrão para o segundo semestre de 2022, repetindo o primeiro semestre, vê-se que as médias das questões dos dois instrumentos, embora acima de 8, também são menores no instrumento de avaliação dos docentes, pelos discentes. E, igualmente, o desvio padrão das questões desse instrumento foram maiores, indicando que houve uma maior variação nas notas dadas pelos estudantes em relação às notas dadas pelos professores. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, quando nós mostrarmos a distribuição das notas. Vou passar aqui para o próximo slide, onde nós temos, então, a distribuição das notas na avaliação do docente pelo discente. Então, corroborando o que foi dito nos slides anteriores, aqui nós vemos a distribuição da média das notas atribuídas pelos discentes e, embora estejam concentradas nos valores entre 8 e 10, há um percentual de cerca de 12% nas notas entre 4 e 7,99, como pode ser visto no gráfico. Já no caso das notas dos docentes, corroborando também o que a gente havia comentado, as notas atribuídas pelos docentes na sua autoavaliação está muito mais concentrada nos valores entre 8 e 10
com um percentual muito baixo nas demais notas, ou seja, houve uma concentração muito forte entre 8 e 9, o que justifica a diferença que a gente viu naqueles slides anteriores. Posso fazer um comentário rápido, Fernando? Claro, claro, tem toda a liberdade. Sobre esses resultados gerais, são duas coisas. Primeiro, né, reiterar que houve também, né, em relação às diferenças das notas atribuídas pelos alunos aos professores e nas notas autoatribuídas pelos professores, assim, né? É que houve uma concentração, né, de notas menores nesses aspectos que eu já destaquei anteriormente, né, didática, clareza e estímulo à participação. E houve também, né, as notas não variaram tanto, mas houve uma discrepância entre as notas dos professores e dos alunos, né, no que diz respeito a critérios de avaliação, a clareza, né, da apresentação dos critérios de avaliação, né, e também a falta de discussão de resultados, né, dos resultados das notas, né, que os alunos se queixam que não foram suficientemente discutidas e apresentadas, né, claramente. Né. E uma outra questão, só para também que me chamou a atenção, né, é que na questão 2, né, a associação entre o conteúdo da disciplina e outras atividades de ensino, pesquisa ou extensão, né, que os alunos, houve também uma discrepância significativa aqui, né, e eu atribuí, né, a primeira impressão que dá é que para os professores é muito claro, né, que há uma associação entre as suas atividades de pesquisa e extensão com as suas atividades de ensino, mas para os alunos isso não ficou tão claro, né, porque talvez tenha que haver algum tipo de manifestação dos professores indicando, né, que há explicando, né, mais como essas atividades de ensino, pesquisa e extensão são integradas. Ou seja, se o aluno está fazendo uma disciplina, não sabe que o professor está fazendo uma pesquisa naquela área, né, e muitas vezes não é transparente, né, que o conteúdo ensinado tem uma relação direta com a pesquisa do professor, por exemplo. Fernando. Muito obrigado, professor Mauro, pelos comentários bem pertinentes. Dando sequência, então, à nossa apresentação, vamos apresentar agora os resultados qualitativos, que são um apanhado de informações que foram colocadas nos comentários de campo aberto, né, deixados pelos discentes ao final do instrumento. Cada instrumento de avaliação, ao final, possui uma área, um campo aberto, onde é possível que a pessoa que está respondendo o instrumento, deixe seus comentários. Nos comentários da avaliação do docente pelo discente, as 3 categorias que receberam o maior número de comentários foram o instrumento de avaliação, a atuação do docente em relação à didática e ensino e a estrutura curricular. Somados, essas 3 categorias representam 68% dos comentários. Em relação ao instrumento, 44,8% dos comentários foram de elogios, 24,1% foram sugestões e 16,5% reclamações. Sobre a atuação docente, nos quesitos didática e ensino, 43,2% foram reclamações, 31,3% foram elogios e 7,1% sugestões. Já em relação à estrutura curricular, 43,2% foram reclamações, 32,5% foram sugestões e 16% reflexões. Nós vamos apresentar a seguir alguns comentários que foram selecionados e eu vou pedir que o professor Mauro faça o comentário sobre cada um deles.
Por favor, professor. Certo. Fernando, como a gente está já estourando o tempo, eu vou fazer uma apresentação geral do que foi o que apareceu mais, né? Que tipo de questionamento a gente leu todos os comentários de campo aberto, né, que foram feitos na URGS, dividiu e fez essa leitura e categorização, né, totalmente artesanal o trabalho ali nesse caso, né? Então, as principais questões que apareceram, né, é a preocupação do que é feito com os resultados, né? Muitos dizem, parece que ninguém lê, né? Então a gente tem que reforçar a divulgação, né, dessas discussões que a gente faz com os resultados, exatamente, né? E fazer isso chegar com mais rapidez e clareza aos estudantes, né? A outra questão que se destacou muito foi em relação à questão, né, da volta do ERE, né, que com o ensino remoto, os alunos se referiram ao fato de os professores terem aprendido a usar muitas ferramentas, né, tecnológicas e de ensino. Já passo, devolvo a palavra, Fernando. Não, só se você quiser que eu troque os slides, por favor, só. Olha, pode ir trocando, eu não vou ler os slides, tá, Fernando? Porque senão a gente vai perder tempo aqui, né? Tá. Então, assim, o que os alunos disseram, assim, que os professores passaram 2 anos dando ensino remoto e quando voltaram para o presencial, né, continuaram dando aula do mesmo jeito que davam antes do ensino remoto, ou seja, parece que não aprenderam nada com toda essa tecnologia e todas essas discussões didáticas e pedagógicas que a gente teve, né? A outra questão que aparece com frequência é a reclamação, né, que apesar de todo esse nosso discurso pela diversidade, ainda há muitos alunos que sofrem, né, e se sentem discriminados, né, sobretudo em relação ao racismo e aos indígenas, né? E a outra questão que aparece bastante, né, são os elogios ao instrumento da parte dos alunos, né, que ficou muito mais fácil de entender e de responder, né, mais rapidamente. Com exceção da questão, que agora me perdi, mas é a questão que fala da questão dos conhecimentos prévios para os alunos, né? Se os alunos, né, se os conhecimentos prévios que eles tinham eram suficientes, eles não entenderam essa questão. Muitos disseram que não entenderam, né? E para os alunos não ficou muito claro, né, a formulação da questão nesse instrumento. E por último, né, a questão das sugestões, muitas sugestões, né, que não vou entrar aqui no mérito se elas são relevantes ou não, mas há sugestões, muitas de alunos dizendo, tal disciplina, né, tem muito conteúdo e pouca carga horária, ou tem pouca carga horária para ou muita carga horária para pouco conteúdo, tem disciplinas que têm conteúdo duplicado, ou disciplinas que deveriam aparecer antes ou depois, né, na sequência do curso, né? Então é isso. Então uma coisa interessante é que os alunos de fato, né, querem utilizar o instrumento para se comunicarem com a universidade, para se comunicarem com, né, os professores e com a gestão da universidade. Então isso é interessante. Fernando? Obrigado, professor Mauro. Aqui nós vamos passar rapidamente pelos comentários de campo aberto da autoavaliação docente, em função do horário. Nós temos aqui um resumo, né, da classificação dos comentários. Nos comentários de autoavaliação do docente, as categorias que receberam o maior número de comentários foram autoavaliação, instrumento, processo e ensino/extensão. As duas categorias são mais de 70% dos comentários. Em relação à categoria autoavaliação, instrumento, processo, 28,8% dos comentários foram de elogios, 27% foram reflexões e 18% sugestões. Já na categoria ensino-extensão, 71% dos comentários foram reflexões e 9,7% sugestões. Nós vamos passar agora rapidamente para alguns dos comentários que foram selecionados a respeito da autoavaliação docente. Então, em relação a elogios, os
Respondentes disseram que o questionário ficou bem mais apropriado pelo direcionamento das perguntas ao enfoque no ensino, prática profissional, futuro e PPC, e parabéns para a equipe. Reclamações. Achei bastante difícil estimular os alunos a realizarem tarefas que não fossem diretamente pontuadas para aprovação. Se não existir alguma forma de retorno, o instrumento se desmoraliza, corroborando o que há pouco disse o professor Mauro ao fazer os seus comentários. E também, então, é um consenso entre alunos e professores, né? Exatamente. A informação do retorno. Com relação às reflexões, o instrumento possibilitou refletir todo sobre o processo docente no semestre. Os esforços são intensos e múltiplos para a garantia do ensino, aprendizagem e qualidade na formação profissional e alcançar o perfil do egresso. Chegamos ao final da nossa apresentação. Um comentário final, Fernando, sim, que assim, claro. Uma coisa que é um complemento, eu diria assim, né? Os alunos, né, vários comentários reconhecem, né, a excelência do corpo docente da URGS. Né? São grandes pesquisadores, né, pessoas que conhecem muito a sua área, né, mas que têm dificuldade, né, na questão da didática. Né? E os professores, né, também reconhecem isso. Né? Mas eles dizem que estamos com problemas de que a gente não tem tempo para fazer, né, as qualificações, capacitações. Os alunos sugeriram que a capacitação seja periódica, que alguns sugeriram que os professores tenham, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, algum tipo de capacitação. Né? Agora, a questão da carga horária, então, seria necessário que essa carga horária contasse também, né, de capacitação para o ensino na carga horária dos professores, senão fica difícil, você já faz tanta coisa e ainda tem que se capacitar, e essa capacitação não sendo reconhecida como um tempo, né, das atividades docentes, fica complicado. Desculpa alongar um pouquinho aqui, Fernando, mas eu achei importante comentar isso. Obrigado a todos. Todos os comentários foram muito pertinentes. Agradecemos a todas e todas pela atenção, aos colegas da CPA e da SAI, um agradecimento especial ao pessoal da secretaria e a todos que auxiliaram na elaboração da apresentação. Nosso muito obrigado e ficamos à disposição. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Mauro, pela excelente apresentação. Conforme eu coloquei ali no chat, nós vamos começar agora, então, com o debate, com algumas respostas. Peço, por favor, aos colegas que façam as suas inscrições no chat. Na sequência, nós teremos a apresentação dos dados da pós-graduação. Só gostaria de reforçar algumas questões que vocês trouxeram e que nós observamos lendo o instrumento. Esse material que o Fernando e o Mauro apresentaram foi uma leitura do campo aberto, do campo aberto final do instrumento, certo? Então, a gente só queria reforçar que são comentários diferentes daqueles que o NAU faz a leitura, certo? O NAU faz a leitura dos comentários do campo aberto que tem ao lado de cada uma dessas questões. E o que a gente percebe avaliando os comentários dos alunos, né? A gente está passando por um momento, me parece, muito forte de ruptura. Eu acho que os colegas devem lembrar que durante o período de pandemia se falava muito que a pandemia havia antecipado em pelo menos 10 anos as alterações tecnológicas e as mudanças tecnológicas. Eu acho que não são só as mudanças tecnológicas, eu acho que são as mudanças como um todo, porque o que a gente vem percebendo é um pedido muito forte dos alunos por uma revisão das estruturas curriculares. A gente observa isso de uma forma muito forte, muito expressiva. Então, eu queria, inclusive, pedir aos colegas dos NAUs, para quando fazerem as devolutivas das suas unidades acadêmicas, que talvez conversassem, né, com os colegas a respeito dessa demanda. A gente sabe que isso não acontece do dia para a noite, não é simples de fazer uma alteração curricular, mas a gente está passando por alterações na graduação, haja vista a curricularização da extensão. Então, além dessas questões da extensão, talvez também seja necessário um olhar mais amplo
sobre os nossos currículos da graduação. E um outro ponto que a gente percebe que tanto os alunos quanto os professores trazem no instrumento é a respeito do que é feito com o que eles estão pedindo, o que é feito com essas reclamações. O que a gente observou? Foi possível mudar o instrumento, né? Então, a gente conseguiu mudar o instrumento para atender esse pedido de tornar as questões mais compreensíveis e numa escala também mais intuitiva, que é essa escala de 0 a 10. Porém, o que alunos e professores nos comentam é o que realmente é feito a partir da reclamação. Então, conversando com alguns colegas dos NAUs, né, que fazem essas reuniões e essas devolutivas para os chefes de departamento, para os colegas de congrade, para as direções, a gente percebe que a comunicação ela está acontecendo dentro da unidade acadêmica. Então, os NAUs estão conseguindo comunicar essas demandas que vêm a partir dos instrumentos. Mas os alunos e os professores não estão conseguindo ver as modificações que acontecem a partir dessa comunicação na unidade acadêmica. Nós não sabemos exatamente como fazer isso, qual é a resposta que a gente precisa dar, mas é, de certa forma, uma provocação que especialmente os alunos estão nos trazendo, que é, poxa, vocês estão aí debatendo todo esse cenário, mas o que efetivamente isso está mudando no nosso cotidiano? Então, me parece que a gente está conseguindo melhorar muito a nossa comunicação interna nas unidades, só que, infelizmente, o nosso público-alvo, né, que são os alunos e os professores que fazem a autoavaliação, ainda não estão conseguindo perceber essas mudanças. Então, eu acho que é um caminho ainda que a gente vai percorrer. Agora é a primeira vez que a gente está apresentando os resultados do novo instrumento, então talvez nos próximos anos a gente tenha mais respostas sobre o que está sendo feito a partir dessas reclamações, a partir dos próprios elogios na manutenção das práticas e das reflexões dos alunos. Então, só queria fazer esses comentários gerais, né, a respeito do que o Fernando e o Mauro estão nos trazendo. Se algum outro colega tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Se quiser se inscrever ou ligar o microfone, nós aguardamos as manifestações de vocês. Muito obrigada. Por favor, professora Vera, coordenadora do NAU e CBS. Boa tarde a todos. Foi uma excelente apresentação. A atividade está sendo muito produtiva e a minha opinião a respeito do que foi aqui apresentado, nós temos que realmente tentar conseguir mais respondentes, porque em torno de 30% a 40% isso nos deixa um tanto quanto preocupados em relação à fidedignidade dos resultados. Nosso trabalho no NAU e CBS é justamente, neste momento, este tipo de provocação, usando esse termo, tá? Para que os nossos colegas realmente participem desse instrumento, respondendo a esse instrumento, para que se possa ter um avanço cada vez mais na qualidade das nossas atividades junto à universidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Vera. Eu debati isso também com os colegas da CPA, com a Alexandra. A gente teve um esgotamento, né? O período da pandemia acabou esgotando muito em função do nosso excesso de tecnologias, né? E a parte digital. Então, me parece que tanto alunos quanto professores, a comunidade acadêmica como um todo, acabou ficando muito cansada, muito exausta de preencher os formulários, de dar as suas respostas. De fato, melhorar a adesão é um grande desafio, e me parece que está muito relacionado também com o atendimento, né, as reclamações, as reflexões, porque à medida que tanto os professores quanto os alunos acabam não se sentindo atendidos nesses comentários, a tendência é que a adesão acabe diminuindo. Eu vi que o Mauro ligou o microfone, fica à vontade, Mauro. Só para comentar que a gente já teve uma participação bem maior, né? O Soraya já chegou a passar quase dos 50%,
né? E estava aumentando. Mas uma coisa que a gente nota também é que esse número é muito sensível aos impactos, assim, né? Os alunos estão reclamando muito de problemas de depressão, né? De saúde mental, né? Também quando houve aquele período em que a universidade teve várias unidades ocupadas, a participação também caiu bastante, né? Então, assim, é um número que é sensível. Eu concordo com a professora Vera, eu acho que a gente tem que lutar. Eu acho que nesse aspecto, né, os NAUs, como estão mais próximos, né, dos estudantes, né, estão lá onde estão os estudantes, onde estão os professores, eu acho que é fundamental, né, que todos os NAUs se empenhem nesse sentido. Assim. Inclusive, eu acho que um tema importante, eu acho que para um fórum de NAUs aí, seria uma discussão de como incrementar isso e também como incrementar, né, a divulgação dos resultados e também atividades que estão relacionadas a temas que emergiram do resultado das pesquisas que são feitas, né, semestralmente, né, com esses instrumentos. Eu vou me permitir fazer um gancho aí com o que o professor Mauro falou agora, e da importância disso, são práticas, porque vejam que nós não temos respostas, né, de como fazer, mas é um coletivo de tentativas aí que essas pessoas que estão engajadas e preocupadas, que haja uma adesão maior, o que nós estamos tentando fazer. Tenho, pela proximidade com a avaliação, agora comentado muito na sala de aula, e muitos colegas reclamam, por exemplo, de os alunos não largarem os celulares, né? Eles não largam, eles estão o tempo inteiro checando, e eles mesmos dizem, eu vou fazer nada. Por exemplo, numa disciplina de mídias, professor, não é nada, é um hábito, eu não olho nada. Em algum momento, talvez uma estratégia possa ser de a gente parar 10 minutos e vocês acessem os celulares, acessem o portal, estamos com a avaliação aberta, podem responder, fiquem à vontade, vou dar 10 minutos aí para... Porque, né, é um tempo que eles vão ter que sair dali, eles vão ter que abrir o portal, eles vão ter que parar também a vida para um computador para responder. Eles também estão envolvidos com 1000 outras coisas, muita gente foi para o mercado de trabalho, cada um com uma história, cada um com os seus desafios, talvez. E, Mauro, sobre esse compartilhamento dos NAUs, temos conversado já com a professora Tula e com a Cíntia, e é uma ideia que está amadurecendo aí para o próximo fórum, para que a gente faça um momento de troca, de interação, de partilha de estratégias, para que a gente crie esse ambiente de compartilhamento. Não mais com, talvez, o próximo com palestrantes ou abordagem de temas, talvez possamos emergir aí novas ideias, né? Novas necessidades e para um outro. Mas, inclusive, estamos pensando em algo presencial para o próximo. Né? Quem sabe, para a gente poder se conhecer, porque aqui ficamos nós 4, olha, estamos em 66 pessoas, nós 4, quantas pessoas a gente cruza por aí, a gente não reconhece, né? E essas interações são importantes. Vamos trazer o pessoal para a universidade, a gente vai conversar, a gente vai se conhecer, a gente vai trocar e a gente vai aprender. Se nós falarmos, aproveitando aqui, respondendo a professora Ilma, antes da pandemia, nós tínhamos assim um cenário, em termos de adesão, altamente favorável, que é esse que o Mauro havia comentado, em torno de 50% de adesão aos instrumentos. Isso é muito alto, muito. Me arrisco a dizer que talvez seja uma das taxas mais altas, né, em termos de universidades federais. Depois da pandemia, a gente meio que entrou dentro da realidade de todas as universidades. Há uma diferença também na nossa adesão, que ela é totalmente voluntária. Isso é diferente de outras instituições. Algumas estão, inclusive, atreladas à matrícula. Então, para que o aluno faça a matrícula no sistema, ele é obrigado a preencher o questionário. Então, a gente consegue perceber que essa nossa adesão ela é muito legítima, né? Como é uma adesão voluntária, a gente pode confiar naquilo que está sendo colocado. Agora, para fins estatísticos, diante de uma universidade tão grande, seria fundamental que nós tivéssemos um percentual maior de respondentes nos dois instrumentos, né? Tanto na avaliação do docente pelo discente, quanto na autoavaliação docente, que aparentemente tem melhorado, né? Tem tido mais adesão do que do docente pelo discente.
Respondendo ao professor Juan, que é do NAU IPH, os resultados de 2022, escala 0 a 10, não foram convertidos para a escala anterior, 0 a 5 para comparação, pelo menos naquelas questões que foram similares às existentes nos instrumentos anteriores. Isso é um ponto bem interessante, Juan. Inclusive, se a Gisele, que é a nossa estatística da SAI, quiser se manifestar, fica, por favor, à vontade, mas o que eu já posso lhe adiantar é que elas são muito comparáveis, tá? Então, nós continuamos tendo notas muito altas. O que nós queríamos também com essa mudança da escala, para ela ser mais intuitiva, é que nós tivéssemos também uma maior distribuição de notas, né? Então, agora a gente consegue ter uma concentração maior nas notas em torno de 8, e antes nós tínhamos uma maior concentração em notas de 5, que é diferente, né? 8 é diferente de 10, né? E dentro dessa nossa escala de 1 a 5, a gente considerava que a grande maioria eram notas muito boas. Né? Agora a nota 8 é uma nota excelente, mas a gente consegue perceber que ainda dá para melhorar para 9 e 10. Diga, Mauro. Isso estava entre as nossas observações, eu até cortei, né, pelo tempo, mas as notas parecem mais verossímeis agora. Né? E também tem uma relação com a escala, né? A escala de Likert ali, ela depende de um certo trabalho mental, assim, é meio capcioso para uma pessoa que não está muito acostumada com aquilo fazer essas respostas. Já a nota de 0 a 10 você dá o tempo inteiro. Sempre diz assim, eu tenho um amigo nota 10, assim, ou o meu carro está nota 3, né? Então fica muito mais intuitivo, assim, né? E permite uma maior variação, né? Respondendo ao professor Marcelo, nós não fazemos a estratificação de perfil exatamente para tentar tornar os dados o mais anônimos possíveis. No entanto, a gente tem ações institucionais relacionadas à diversidade muito fortes. O que a gente precisa, e o que eu acho que é como desafio, é colocar essas ações dentro das unidades. Provavelmente os colegas, ao analisarem os dados das suas unidades, aqui a gente trouxe dados gerais, tá? A gente optou por não classificar dentro das unidades. Haverá uma discrepância maior nessa questão que trata sobre a diversidade, exatamente porque fica um pouco mais fácil classificar o perfil dentro da unidade acadêmica pelo NAU do que propriamente em termos gerais. O que a gente faz como CPA é tentar dar um apoio às nossas macro estruturas, como, por exemplo, a PRAE, como a ouvidoria, mais recentemente como o projeto Ampare, as próprias ações da Prograde em relação à diversidade, mas me parece fundamental também que a gente tenha essa ação dentro da unidade. Se quiseres fazer qualquer comentário, Marcelo, fica à vontade. Essa questão, ele traz duas questões ali, né? Ele traz a questão que nós pensamos sobre a nota ser alta e comentários contrários. E isso é uma questão recorrente, sabe, Marcelo? Nós, em vários momentos, várias questões, a gente percebe notas altas e comentários contraditórios às notas. E esse é um indicador, quando nós temos muitos comentários, de nós nos debruçarmos, porque a gente sabe que tem algum problema aí. As notas, historicamente, são altas, né? E daí a importância de a gente se debruçar nesses comentários, ler um por um, identificar as fragilidades, inclusive, muitas vezes nós identificamos denúncias nesses comentários e a gente precisa fazer a orientação para que seja feito o encaminhamento correto, então, muitas vezes eles declaram, né, o nome dos professores, e isso a gente precisa proteger, a gente precisa cuidar para preservar também os professores, preservar todos os envolvidos nesse processo de avaliação, mas não é incomum nós vermos essa disparidade, nesse desequilíbrio entre nota e comentário. Mauro? E assim, a gente tem que ver algumas coisas que, você olhar né, o universo ao qual se refere, né, essas notas e esses comentários. Por exemplo, uma coisa que você nota andando pela universidade, que apesar das cotas e de tudo, né, as políticas de inclusão, é ainda muito pequena a presença de pessoas negras, por exemplo, na universidade. Né? Então, é claro que
né? E o racismo, né, ele é sofrido do dia a dia pelos negros, não por nós. Então, se você falar assim, tá tudo bem, mas de repente não tá, eu sou branco, para mim tá tudo bem, mas se eu não fosse, estaria. Né? Então, os comentários, né, muitas vezes, eles são uma válvula de escape de uma minoria, de um grupo de pessoas que se sente excluído, discriminado, mas não tem estatisticamente força para fazer isso aparecer, né, nas notas. Então, isso é uma questão bem que eu acho que é complicado, assim. Né? E também existe uma variação grande da diversidade entre cursos. Por exemplo, eu sou de um curso, nossos cursos lá do FCH, assim como ali na educação, né, onde a Alexandra trabalha, ali você vê uma diversidade maior. Né? Agora, tem cursos que não tem tanta diversidade assim. Tanto assim que muitas vezes uma coisa que nos surpreendia é que nas questões aplicadas com os professores, quando se dizia assim, o professor respeitou a diversidade, né, cultural, étnica, racial, muitos professores, em alguns cursos, colocavam não se aplica. Né? Como não se aplica? Né? Se aplica em todo lugar, você. Né? Só que assim, não se aplica, as pessoas não estão sentindo isso como um problema. Né? Por quê? Porque ela não é negra, ela não é indígena e ela está num curso que tem poucos negros e indígenas. Né? Então, essa situação você tem que olhar, e assim, a importância da gente olhar com bastante carinho as pesquisas qualitativas é que muitas vezes um comentário, no meio de um monte, assim, né, ele mostra assim, bom, tem, e o problema existe. Né? O problema existe, ele não pode ser tapado com a peneira, assim. Acho que a Vera tocou assim num ponto central aqui no chat. Ela nos pergunta o seguinte: como os alunos ficam sabendo dos resultados obtidos pelos instrumentos avaliativos? Acho que esse é um ponto assim central, né? Cada NAU acaba tendo uma estratégia para fazer essa divulgação. A nossa expectativa sempre é que a estratégia seja adaptada à realidade daquela unidade. Mas o que a gente tem percebido, Vera, é que é exatamente nesse ponto que o aluno não está percebendo a mudança. Ou seja, a gente consegue fazer uma comunicação, o NAU tem conseguido fazer uma ótima comunicação com os seus pares dentro da unidade acadêmica, mas isso não está chegando para o aluno lá no ponto final. Então, a gente tem uma ótima comunicação, me parece, dentro da unidade e uma falha de comunicação quando a gente precisa chegar no aluno. Isso que é também aquele ponto que a gente estava trazendo da adesão, que a gente provavelmente tem perdido a adesão pelo excesso, né, obviamente, de toda essa questão tecnológica que a gente trouxe, pelo cansaço, mas também porque o aluno muitas vezes não está se enxergando, não está se vendo dentro daquela avaliação. Sobre esse ponto que o Mauro trouxe assim, de uma forma tão eficaz sobre a questão do racismo, das ações afirmativas, amanhã, na apresentação do RAI dos NAUs, no final da tarde, tem uma das classificações que a gente fez para os comentários das unidades acadêmicas é exatamente isso, racismo e ações afirmativas. Então, a gente vai conseguir debater um pouco mais. Vera, tu quer falar um pouquinho sobre esse folder com QR Code? Achei boa essa ideia, de repente isso também pode ser aproveitado para outros NAUs fazerem essa divulgação. Ok, posso falar, mas na realidade eu estou com a minha diretora e o meu vice-diretor aqui, e eu encaminhei essa novidade hoje de manhã para eles, e agora me senti num impulso enorme depois do teu comentário aí, e acabei falando. O NAU e o CBS que elaborou o seguinte, um pequeno folder que vai ficar no tamanho de uma folha A4 a ser, se os nossos diretores permitirem, a divulgação nos totens ou então nos murais, aonde nós vamos explicar para os alunos exatamente qual o papel desse instrumento, qual o papel dos instrumentos, qual o papel do NAU e das instâncias superiores ao qual o NAU está vinculado, e um QR Code que vai encaminhar diretamente ao informativo
que o NAU ICBS fez a respeito da sua interpretação dos instrumentos, e esses informativos estão localizados na página na aba do NAU, na página do ICBS. Então, essa é a forma, assim, bem simples, porque realmente nós temos uma bolsista nesse semestre que é muito atilada para esse tipo de coisa. E temos só a agradecer a possibilidade de termos conseguido essa bolsista por interferência de vocês, da SAI, junto à possibilidade de termos mais bolsistas, né? Muito obrigada. Nada, imagina, Vera. Eu achei a possibilidade fantástica. Eu fico imaginando o que a Alexandra, que trabalha com informática na educação, deve ter achado. Assim, eu estou imaginando que a Alexandra já vai trazer a Vera para o próximo fórum, já para usar isso como exemplo. Que eu estou imaginando aqui. Usar uma linguagem que está na palma da mão dos alunos. Acessível, né, para eles, né? Tá aí, cria curiosidade, coloca onde eles passam, coloca na vista deles, convida, fácil, dispara ali a câmera, vai ver o que aconteceu, né? Vai ter acesso. Acho que é uma excelente estratégia. Parabéns, Vera, assim, achei uma estratégia excelente. Agora, pensando, né, a quantidade de NAUs que a gente tem aqui nesse momento. Olha, ele já está liberada. Olha, ó, pronto, já deu autorização, já deu spoiler e já deu certo. Viu? Os protagonistas aí, ó. A Márcia também está comentando que o NAU Letras também vem fazendo, também tem tido esse tipo de iniciativa. Que bom, eu me lembrei agora de uma iniciativa do NAU da Física, queria se a Sandra pudesse compartilhar conosco, que é o colóquio, né, que são microeventos que acontecem rotineiramente, acho que também pode ser um exemplo para outros NAUs. Boa tarde, Soraya, Alexandra, me ouvem bem? Sim. Bem, Mauro, Fernando, boa tarde para todo mundo. Olha, bem, eu realmente tenho o prazer de compartilhar essa experiência. Nós estamos fazendo esses colóquios, na verdade, semestrais, né? Nós convidamos todos os docentes, gestores, a gente faz uma campanha grande, assim, diretório acadêmico, os alunos participam, então, assim, nós conseguimos encher o anfiteatro da Física. A gente faz uma exposição realmente das médias, a gente mostra a média geral da URGS, né, das notas, depois a gente vai para o nosso caso específico do Instituto de Física. A gente tenta também mostrar as notas, assim, a sequência histórica, para ver como é que a gente está evoluindo, não ficar em um único semestre, para que a coisa não seja localizada. Nós mostramos partes dos comentários gerais, partes dos comentários específicos, sempre tomando cuidado, o maior cuidado com nomes, realmente que aparecem nos comentários, né? Mas a gente tenta fazer de maneira que os alunos se identifiquem, quando eles estão no colóquio, eles sabem, esse foi o meu comentário, embora nenhum nome seja apresentado, para que eles percebam que estão sendo ouvidos, que é o comentário deles mesmos, né? E mesmo professores já se identificaram também nos comentários dos alunos, né? Mas, assim, a pessoa que se vê lá porque o leu na sua avaliação, mas o NAU tem o maior cuidado de proteger realmente a identidade, né, dos que estão ali, né? E tem dado resultados fenomenais, né? E, assim, os alunos sabem, os professores mais jovens têm reagido muito bem. Eu acho que é algo muito interessante que aconteceu, do professor falar assim, onde eu olho a minha nota? Como é que eu vejo os comentários? O professor, ele não sabia que ele tinha acesso às notas, ou onde que ele via os comentários da própria disciplina. Então, acho que cria essa cultura do próprio professor começar a perceber. Saiu o resultado de avaliação, deixa eu ver como é que eu fui avaliado. Acho que tem esse lado positivo que foi bastante interessante, né? Então, assim, eu acho que a Naira está aí depois até para talvez fazer algum comentário nesse sentido. A gente sentiu um crescimento realmente na participação dos estudantes, uma recepção bastante positiva de vários professores, mas aí eu vou aproveitar a questão de que ainda existe essa percepção entre os alunos de que aquelas situações que são críticas a gente não consegue resolver, porque não é fácil, por exemplo, um chefe de departamento, né, aquele caso que é histórico, né? É histórico, o professor sempre tem notas baixas e vai fazer o quê? Então, às vezes o chefe de departamento não tem como tirá-lo de uma disciplina e colocá-lo em outra. E aí, esses casos é que deixam para os estudantes a percepção de que, bem, a gente faz as críticas, está ali, está sendo apresentado, mas ainda assim, e aquele professor? Ninguém fez nada quanto a ele. Então, é muito difícil nesse aspecto. A gente tem conversado com as chefias, com a direção,
mas tem as situações que, talvez ao longo do tempo, talvez isso a gente tenha que conseguir mostrar para o estudante que mudanças requerem um certo tempo na universidade, elas não acontecem de imediato, né? Então, o professor foi mal avaliado, no semestre seguinte temos uma solução. O que nós vamos fazer com esse professor, né? E já vou aproveitar, Soraya, essa oportunidade. A Sabrina, que não está conseguindo falar, ela queria sugerir que essas capacitações para os professores que eventualmente têm esse histórico de, né, notas muito baixas, elas, de alguma maneira, eu não sei se seria o caso de ser obrigatória, mas o professor tem que ser incentivado a fazer a capacitação, porque o simples convite talvez não resolva. Tá, mas agradeço a oportunidade de colocar isso. Nós teremos um colóquio no final de janeiro. Todos os NAUs estão convidados né, a gente tem a apresentação pelo YouTube, transmissão pelo YouTube, a apresentação pelo MConf, também quem estiver no Campus do Vale e quiser ir no anfiteatro da física está convidado. Para a gente é um evento realmente muito grande na física, tá? Mas obrigada. Obrigada, Sandra. Vou até te pedir, por favor, se puderes enviar a data de quando vai ser o próximo, que aí a gente faz uma divulgação na lista dos NAUs. Sem dúvida, sem dúvida. 29 de agosto, mas eu mando sim, sem dúvida. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Naira, antes da gente passar para os comentários da pós-graduação, em função do horário, não sei se a Naira quiser fazer algum comentário, como foi citada pela Sandra, fica à vontade, Naira. Obrigada, Soraya. Não, obrigada. Eu acho que a adesão a esse tipo de iniciativa, avaliação, que é fundamental para tudo que a gente faz na universidade, em qualquer lugar, ela é diretamente proporcional ao impacto que essa avaliação tem nas ações futuras. A universidade é muito grande, nós temos um número muito grande de estudantes que ficam aqui de 4 a 8 anos, e talvez esse intervalo de tempo é pequeno para que alguma iniciativa dê frutos, né? Então, a gente que fica mais tempo percebe que a gente está conseguindo melhorar a passos lentos, né? E a gente está analisando os resultados, está tentando fazer alguma coisa numa estrutura muito grande que é a universidade, mas para os alunos que são imediatistas, essa geração que é para amanhã ou para ontem o resultado, é impossível atendê-los. Então, eu acho que é importante deixar claro para os estudantes que as ações não são imediatas, elas são construídas num coletivo de 29 unidades que têm realidades diferentes, que têm estudantes diferentes, mas a gente está ouvindo sim. Então, esses colóquios que a gente faz no Instituto são os de maior audiência, é impressionante, e é o jeito que a gente tem de dar essa devolutiva, né? Também deixando claro que as soluções não são imediatas. Faz uns 10 anos que as avaliações indicam que a nossa Wi-Fi aqui no Instituto é péssima para todos os estudantes. Isso é uma reclamação de infraestrutura. Qual é o poder que a gente tem? Agora tem uma ata no CPD que a gente está tentando melhorar, e os estudantes que marcaram essa avaliação há 10 anos atrás não estão mais nem na universidade, né? Então, tem esse tempo necessário para fazer alguma coisa, mas a mensagem é, sim, avalie, dê a sua opinião, dê a sua crítica ou elogio, isso é muito importante, e vindo de todas as unidades. E a gente faz o que é possível, não é imediato, é muito complicado, mas os colóquios no Instituto são os de maior audiência, têm ajudado a gestão a fazer as coisas, a priorizar ações, né, porque a gente também tem uma demanda imensa de tudo que é tipo de natureza, mas ajuda. Então, os colóquios são ótimos, é uma maneira de divulgar. Usar QR Code aqui no Instituto, por exemplo, é uma dificuldade, porque o Wi-Fi não funciona, então causa frustração se a gente colocar esses códigos, né, no ambiente externo. Então, tem tudo isso, são condições de contorno. Acho que tudo que a gente fizer para melhorar, ótimo, mas os colóquios ainda são uma maneira pedestre, humana, né, de sentar, de olhar olho a olho, a identificação, tem essa reclamação, notei alguma mudança, estou me sentindo ouvido, né, os estudantes. Então, são comentários, assim, principalmente nessa escala de tempo de mudanças, que é muito longo para uma escala de um estudante na universidade. Então, obrigada pela oportunidade aí, parabéns a Sandra e a Sabrina pelo NAUIF, que é um sucesso. Obrigada. Obrigado, Naira. Eu acho que é exatamente isso, né? O fato da gente conseguir, talvez a gente não consiga a mudança imediata, mas o aluno pelo menos vai saber que aquele comentário que ele fez está sendo lido, né? Está sendo lido, está sendo ouvido, e que algo está sendo feito, que a mudança talvez não vai vir aí de um semestre para outro, talvez leve 10 anos, como esse caso do Wi-Fi, mas que existe por trás pessoas que estão lendo, estão se importando com isso. Então, acho que essa é a mensagem principal.
Deixa eu ver, nós temos aqui um comentário, eu vou ler esse comentário aqui da Rúbia. A Rúbia está colocando o seguinte: boa tarde, na CPPD nosso contato é com o docente. A avaliação do docente pelo discente é item obrigatório, salvo as exceções justificadas para progressões e promoções. Nos processos aparecem diferentes formatos do documento, normalmente com um ou mais, geral, com uma nota média do período de interstício e outro mais detalhado, com as notas por itens e os comentários. Recebemos com alguma frequência a manifestação de desconforto dos docentes com a presença dos comentários nos seus processos de progressão e promoção, pois os processos podem ser vistos pelos demais membros das unidades por onde circulam. Temos orientado a colocar em uma tarja nos comentários, pois eles não estão em análise para fim de progressão e promoção, mas sabemos que é uma solução parcial e inventiva. Rubia, muito obrigada pelo teu comentário, já temos até uma resposta que a gente pode te dar em relação a isso. O Jordário, né, que é nosso analista de TI da SAI, está trabalhando nesse momento na nova reestruturação dos relatórios para progressão, exatamente porque como a gente teve a mudança de escala, também a gente está precisando mudar o formato do relatório. Então a gente vai buscar por um layout, um formato que seja bem mais adequado, de acordo com o que tu estás colocando. Muito provavelmente, em poucas semanas, a gente já deve ter o novo relatório e nós temos a opção, né, para o docente não colocar os comentários, ele pode excluir os comentários e colocar apenas a análise quantitativa. Então, isso é algo que realmente está no nosso radar, que a gente espera conseguir dar uma resposta em breve. Bom, colegas, em função, né, do avançado da hora e dando continuidade às nossas apresentações, agradeço muito ao Fernando, ao Mauro, aos demais colegas da CPA que também trabalharam nesse documento da graduação. E iniciamos agora, então, a apresentação dos dados da pós-graduação, que vão ser capitaneados pelas colegas Silvane e Carla. Colega Carla, membro técnico-administrativo da ProRest, Pró-Reitoria de Extensão. A Silvane é membro técnico administrativo da Secretaria de Educação à Distância, que vão nos falar um pouquinho sobre os resultados da pós-graduação. Os colegas vão perceber que, em alguns casos, se assemelha muito ao que nós temos na graduação, e o que nós trazemos de diferente nesse momento, além do novo instrumento, é que pela primeira vez o professor da pós está tendo a oportunidade de se autoavaliar. Então, muito obrigada, Silvane e Carlos, os demais colegas da pós-graduação. Passo a palavra a vocês. Um abraço. Boa tarde a todos. Dando seguimento, então, à tarde de hoje, né, estaremos apresentando agora a vocês os resultados da avaliação da pós-graduação referentes ao ano de 2022, e já iniciando uma fala aqui dizendo a vocês que, desde a pandemia, né, essa avaliação era feita, então, de modo anual, né, uma vez ao ano, e agora, a solicitação, né, de um pedido tanto dos representantes dos NAUs, quanto também da questão dos próprios coordenadores dos PAPGs, né? Essa avaliação estará sendo feita, então, semestralmente, iniciando agora no dia 7 de agosto a primeira, e a segunda será em dezembro. Bem, essa então é a comissão, né, própria de avaliação, que nós estamos nesse grupo, né, e fomos então organizadas desse modo para apresentar e discutir sobre essas questões. Então temos a professora Amanda, a Carla, a Gabriela e eu, Silvane, né, e ficamos responsáveis, eu e Carla, por essa apresentação, em relação a apresentar a vocês, mas todo um trabalho anterior a esse, né, foi desenvolvido por esse grupo. E aproveito para dizer que a professora Amanda também está aqui conosco, né? Então ela pode também estar participando deste momento. E por fim, antes de iniciar propriamente essa questão da avaliação dos resultados, né, propriamente ditos, um agradecimento especial, né, a todo o grupo da SAI que nos auxiliou nesse processo. Bem, o período de avaliação, então, de pós-graduação foi do dia 18 de janeiro ao dia 5 de março.
tendo em torno de 40 mil alunos na universidade, tivemos uma resposta, né, em relação aos instrumentos de 11.567 alunos, perfazendo um percentual de 28,39%. Em relação aos professores, então, de 3 mil professores, tivemos uma resposta, então, aos instrumentos de avaliação de cerca de 44,48%. Bem, as condições necessárias, né, para que o professor e o aluno pudessem participar desse processo avaliativo, então, enquanto aluno seria estar matriculado em pelo menos uma atividade de ensino, e para responder ao bloco de orientação, então, deveria estar nesse processo, tendo um orientador designado. Em relação ao professor, então, deveria estar registrado como ministrante em pelo menos uma atividade de ensino. Em relação, então, à avaliação, né, aos dados quantitativos, né, em relação à avaliação do docente pelo discente, os alunos, então, no bloco professor, o bloco orientação e também o bloco programa, né. Pode-se perceber que as médias mais baixas estiveram relacionadas à questão do bloco programa, embora essas médias são médias muito boas, né, de um modo geral, mas a gente vai percebendo, então, que nessa questão do programa, no bloco de programa, existem algumas médias mais baixas, a 8,75 é a mais baixa delas, que refere-se à questão... só um minutinho aqui. A questão, então, 12, que é a adoção de estratégias de mobilidade acadêmica e internacionalização. E, além dessas questões, então, mais 3 questões, né, tiveram uma média mais baixa, ou seja, um desvio padrão maior, que é o incentivo a pesquisas interdisciplinares, a disseminação de informações atualizadas sobre normas e procedimentos do programa, e também a qualidade do atendimento da secretaria do programa. Em relação à questão do professor, então, deixa eu passar aqui um minutinho, desculpem. Em relação à autoavaliação docente, então, o professor avaliou a atividade de ensino e a questão do programa também, sendo que se observa que, mais uma vez, é a questão do programa que tem notas mais baixas, médias mais baixas, né? Recaindo basicamente em 4 questões, sendo que a questão mais baixa das médias foi a questão 8,84, que é a questão número 12, que é a divulgação dos resultados de pesquisa para a sociedade em geral. Além dessa questão, então, temos mais 3 questões, né, que foram tendo as notas mais baixas, médias mais baixas, que é a realização de parcerias de pesquisas internas e ou externas à universidade, a atualização nas áreas de conhecimento do programa e áreas afins, e também a divulgação dos resultados de pesquisas para a sociedade em geral. Pode-se observar que tanto a questão dos alunos, né, as respostas deles, quanto as dos professores, as duas recaíram, né, em questões de notas médias mais baixas em relação ao programa, né. E a autoavaliação de programas de pós-graduação pela CAPES, né, ela é uma exigência da CAPES nesse sentido, sendo que no relatório de grupo de trabalho da CAPES, eles vão colocando essa questão de que os cursos de pós-graduação têm que ter essas autoavaliações também, né? E vai trazendo, inclusive, que, frente a essas autoavaliações, né, a finalidade de um programa de pós-graduação não é somente a produção de conhecimento, mas é, sobretudo, a questão dos alunos, né, da questão do desenvolvimento desse aluno, não só como produto final, mas também como alguém que está se formando, que está em formação na universidade, né? Então, a CAPES vai trazendo essa questão muito forte no relatório de 2019, e aí, em relação a isso, atentos a essa questão, tanto o DGI da Proplan, quanto a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação, né, estão organizando um modelo para implementar, né, uma estratégia de autoavaliação dos cursos de pós-graduação, sendo que cada curso depois vai ter como se adequar às especificidades de cada curso, né, em relação também à área de conhecimento.
Oi, Silvane, estamos te Oi? ouvindo. Sim, tá, só quero passar aqui o... Tá tendo problema para passar o slide. Então, aqui a gente trouxe as discussões e ponderações, né, trazendo tanto as questões de alunos quanto de professores, né, as respostas. Pode-se observar, então, que a nota mais baixa, né, a média mais baixa, está relacionada tanto a professor quanto a aluno para a mesma questão, que é a utilização de estratégias e recursos, né, para a questão de potencializar as aprendizagens, né, e, além disso, pode-se observar a nota mais alta, as médias mais altas, elas dizem respeito a duas questões que não são a mesma questão, mas que elas conversam entre si, né? Elas dialogam entre si. Que uma delas é a questão de que o aluno vai dizer, então, né, que ele percebe... Só um minutinho que eu deixo organizar aqui. O aluno, então, vai dizer na questão 7, em relação à abertura da exposição do debate, né, sobre as novas ideias, vai percebendo que ele tem isso em sala de aula, nas atividades de ensino, e isso também vai estar discutido, vai estar trazido pelo professor na autoavaliação, quando ele diz que ele respeita a todos e todos os estudantes e as formas de diversidade. Essas foram as questões, então, quantitativas desse trabalho. E, em seguida, a colega Carla vai trazer um pouco das questões qualitativas. Sim, boa tarde. Silvane, se quiser passar adiante o slide. Posso sim, só um minutinho. Nós trazemos agora, então, em nome da CPA, os resultados qualitativos, que são aqueles, conforme a Soraya já ponderou, apresentados, então, naquele campo aberto ao final do instrumento de avaliação, tanto de autoavaliação docente quanto no instrumento de avaliação do docente pelo discente. Os comentários abertos referentes a cada uma das questões, elas são, então, disponibilizadas diretamente aos NAUs, mas o comentário final passam, então, aqui para a CPA e todos eles são, então, lidos, analisados, né? Tentamos classificá-los e aproximá-los, e aqui trazemos, então, esse retorno a vocês. Se a Silvane puder ir passando os slides, por favor. Trazendo primeiro, então, a questão do formulário de autoavaliação docente, nós tivemos algumas sugestões e eu faço questão de lê-las aqui. Então, primeiro, é solicitado, então, um conjunto de perguntas referentes aos outros dois segmentos que compõem a vida universitária, que são alunos e técnicos. Avaliação por parte do professor, da participação e comprometimento dos alunos com as disciplinas cursadas, e avaliação por parte do professor da qualidade do suporte recebido pelos técnicos administrativos do pós-graduação em que ele atua. Então, os docentes colocando, então, essa intenção de avaliação desses outros dois segmentos. O segundo comentário que trazemos é a sugestão de uma nova questão sobre acesso a fontes de financiamento no Brasil, para os projetos dos grupos de pesquisa com participação dos alunos do pós-graduação, citando que é importante identificar as fontes de financiamento das pesquisas do pós-graduação. Então, isso solicitação da parte dos docentes também. E ainda os docentes solicitam a certificação, dizendo que a certificação da matrícula na pós-graduação precisa ser indicada como pendência no portal do servidor, e que os orientadores possam ter acesso ao histórico escolar dos seus alunos. Algumas, então, dessas sugestões, dessas solicitações da parte dos docentes. Nós temos também algumas reclamações no próximo slide, em que trazem, então, infelizmente, o cargo de coordenador do programa de pós-graduação prejudicou bastante a minha carreira acadêmica em função da inexistência de uma secretaria de pós-graduação dedicada ao programa. Talvez sejam compartilhadas, talvez de alguma forma não estão atendendo, então, às necessidades desse coordenador de pós-graduação, ou, né, coordenadora, não sei. A seguir,
A disciplina foi oferecida envolvendo professores de diversos programas de pós-graduação, sendo difícil preencher alguns itens da avaliação, já que ministrei apenas um dos módulos da disciplina. E identificamos que há disciplinas do pós-graduação que não aparecem para avaliarmos. Com relação a isso, nós vamos já comentar, então, na sequência, né, ao final da apresentação dos demais slides. Tratando-se agora, podemos passar, tratando-se agora, então, da avaliação do docente pelos discentes, nós queremos dizer que existem muitos elogios, né, da parte dos alunos com relação ao pós-graduação. Trazemos aqui 2 exemplos. Num deles, os professores mantiveram um nível de conhecimento das disciplinas tratadas que só nos incentiva a prosseguirmos nos estudos. Agradeço aos professores pela compreensão e apoio dado em momentos difíceis que atravessamos. E esse segundo comentário aqui, que é bem interessante, porque ele pontua alguns itens que, no olhar do estudante de pós-graduação, é importante, então, na avaliação docente. Gostaria de expressar a minha sincera e profunda admiração a um professor que demonstra uma preocupação em aproximar da realidade latino-americana e brasileira os conhecimentos já consolidados em outros países que nos são referenciais. A sua formação também demonstra uma preocupação com as questões ambientais e ecológicas e possibilita que muitos desses conhecimentos motivem a trajetória profissional e acadêmica daqueles que recebem os seus ensinamentos. Então, uma visão dos alunos com relação aos docentes. Algumas sugestões, então, trazidas, e esse slide especialmente traz aqui 2 comentários, especificamente sobre a questão de metodologia. A necessidade, então, de avaliar a metodologia de ensino do professor. E gostaria de propor uma atualização na metodologia de ensino, visto que em muitas disciplinas são ofertadas apenas aula expositiva a partir da leitura de slides, sem incentivo ao debate, além de trabalhos que, por vezes, têm o único propósito de garantir a nota avaliativa. Então, fica esse grito de socorro ou de sugestão, então, da parte dos alunos com relação à necessidade de uma atualização ou de novas maneiras, então, de apresentar a questão de metodologia de ensino. No próximo slide, nós trazemos, então, aqui sugestões, então, com relação a critérios de bolsa de mestrado e doutorado que sejam mais abrangentes, visto que temos estudantes das mais diversas regiões do país e em condições socioeconômicas também diversas. Outro comentário, sugiro adicionar a avaliação do discente referente à coordenação do programa. E, então, isso entra com aquilo que a Silvane recém colocou, da necessidade, então, de avaliação do programa, e isso como algo requerido já pela própria CAPES. E o programa poderia incentivar maior integração dos grupos de pesquisa, desenvolvendo mais atividades coletivas. Na sequência, por favor, outra agora tratando-se de reclamações, exemplos aqui de algumas questões tratadas pelos alunos e queremos chamar a atenção a essa questão de saúde mental, que ela foi bastante recorrente. Aqui diz, não tive uma boa recepção do orientador. Essa situação tem me afetado profundamente em termos de saúde mental. No entanto, meu desejo de continuar a ter sucesso no meu mestrado foi muito mais forte. Resolvi procurar auxílio no núcleo acadêmico, onde fui muito bem acolhida. E esse outro comentário, na verdade, eu já coloco para vocês que ele foi recortado aqui para que não trouxéssemos identificação nenhuma, mas trata também da questão da saúde mental, dizendo que, infelizmente, não vai mudar em nada. Tornem essa instituição um local saudável para os alunos, criem um local agradável para pesquisas e inovações. Eu realmente gostaria que isso acontecesse. Nós temos aqui ainda mais um slide sobre reclamações dos alunos naquele campo aberto, né, de avaliação docente, dizendo que, de modo geral, vejo que o programa que a pós-graduação da URGS é naturalmente uma continuação da graduação, tornando a experiência durante as disciplinas muito mais de já deveria saber disso, do que essa disciplina vai me dar
caminhos para aprender alguma coisa, ou seja, nós trouxemos esse exemplo como um fato que aconteceu, assim, mais de uma vez buscando, então os alunos buscam uma aplicação na prática, né, uma aplicação mais direta daquilo que é apresentado nas disciplinas de pós-graduação com o seu trabalho mesmo, ou a sua aplicação posterior. E, de novo aqui, então, uma questão bastante recorrente. Gostaria que o programa de pós-graduação, que os programas de pós-graduação, e aqui trago que nós colocamos o texto conforme o aluno escreveu, né? Por isso ali é o singular. Mas gostaria que os programas de pós-graduação atendessem às denúncias de assédio no interior do programa, focalizando assédio moral e assédio sexual. Então, foram questões que foram trazidas, e com relação a isso, então, assim, tendo, né, nós quatro, assim, lemos todos os comentários e classificamos e ponderamos e fizemos, assim, algumas reuniões com relação a isso, e trazemos, então, algumas reflexões, né, da parte da CPA que emergem a partir desses comentários dos instrumentos de avaliação. Por favor, Silvane. Trazemos 4 questões. Uma das questões que foram, assim, bastante colocadas foram as questões, a solicitação por parte dos alunos de aulas híbridas. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também solicitações de encontros presenciais, né? E especialmente daqueles casos de alunos que começaram já lá no pós-graduação em 2021, em plena pandemia. Então, ao mesmo tempo que há muitas solicitações de aulas híbridas, aulas noturnas, há também essa necessidade da presencialidade. E isso nos trouxe um questionamento com relação à forma como isso pode ser tratado, então, pela URGS, pelos programas de pós-graduação, lembrando que, especialmente da parte da CPA, nós precisamos chamar atenção para a necessidade de se manter a qualidade do ensino, né? Então, assim, as solicitações de aulas híbridas, elas podem ser, então, refletidas e se chegar a algum direcionamento, algum encaminhamento, mas sem perder de vista, então, a questão da qualidade do ensino de pós-graduação na URGS. A segunda questão aqui que nós trazemos é com relação ao registro, e vale, então, para aquelas questões em que, como nós já trouxemos exemplos aqui, em que docentes tiveram dificuldade, então, de serem avaliados, não encontraram como ser avaliado em determinadas situações. Então, fomos verificar isso. Acontece um problema de registro em que, por mais que se pense que todas as disciplinas, e tem, né, devem ter ministrantes, e tem, mas na hora do cadastro no sistema, alguns regentes, algumas pessoas foram colocadas só como regentes e não como ministrantes. E até aqui em 2022, né, o que nós temos era que o formulário era disponibilizado para avaliação pelos ministrantes. E com isso, em torno de 25% realmente ficou de fora, ficaram cadastrados simplesmente como regente. Com relação a isso, a medida a ser adotada, então, pela CPA, é que para o próximo instrumento, e o próximo instrumento já é agora no próximo mês, né, ele seja possível ser acessado, então, tanto para regentes quanto para ministrantes. Claro que a situação ideal seria, então, uma atualização em todos os cadastros, em todos os registros. Nós sabemos que isso envolve, além de envolver, assim, de uma abrangência muito maior toda a universidade, ela não necessariamente seria feita em tempo. Então, a CPA tomou por iniciativa, abrir, então, esses questionários de pós-graduação agora, tanto a pessoas registradas como regente quanto ministrante. A ideia, então, é alcançar 100%, então, dos docentes da URGS. A terceira questão é sobre assédio, né? E nós já trouxemos um exemplo ali no comentário. Isso, verificamos situações em que os alunos, então, trazem nominalmente, né, alguns professores. E qual é a nossa postura? Tentamos, assim como o CPA, deixar claro, e isso já nesse último instrumento já foi trazido, então, também ali o site da ouvidoria, entendendo e tentando, assim, trazer a público que a ouvidoria
é o órgão, então, né, que tem, assim, é um órgão institucional que tem já um fluxo processual nesse sentido, de, então, trabalhar com essas questões de denúncia e dar algum encaminhamento. Além disso, nós temos também, entendemos, e por isso colocamos o ícone aqui ao lado, né, a logo do Núcleo Ampare, entendemos, assim, importante divulgarmos ao máximo, então, que a URGS, né, tem o Núcleo Ampare, que pode, então, trabalhar especificamente, então, por solicitação, inclusive, dos NAUs, né, especificamente unidades, ou então tratar ações específicas e campanhas específicas, né. E o outro, além, então, da questão de já termos a ouvidoria como um site a ser divulgado ali, nós entendemos também a necessidade de aumentarmos uma campanha nesse sentido de trazer a público, trazer aos alunos, especialmente. Então, essa questão que a divulgação, que as denúncias específicas a essa questão, elas possam ser trazidas, então, à ouvidoria de forma específica, porque ICPA e ouvidoria tem, então, competências distintas, né? O que nós fazemos é ouvimos, recebemos da parte dos envolvidos essas questões, então, e então da parte do ICPA o que nós temos feito é tentado encaminhar essas situações à ouvidoria. Nem sempre há nomes, nem sempre há uma identificação, né? Mas de qualquer forma isso é o que se procura fazer. E a quarta questão que nós pensamos e refletimos trata da questão do fluxo de informações do programa de pós-graduação. Os estudantes não encontram informações sobre documentação, diretrizes, política de bolsa, convite para banca, informações sobre o programa de pós-graduação, sobre eventos, recursos financeiros para participação em congresso, entre outros, né? E da nossa parte nós queremos dizer que isso tem sido recorrente nos últimos anos. Esse tipo de assim, reclamação, ele tem chegado sempre na análise dos campos abertos de pós-graduação. E então, assim, precisamos pensar em termos de instituição, em termos do próprio programa, quais são as propostas que tem de encaminhamento para essas questões, né? Se é o caso de, então, procurarmos uma atualização do próprio, nos sites dos PPGs, né? Ou se é possível, então, inclusões de perguntas frequentes, de como levar, de como conduzir, então, e trazer essas informações que são esperadas pelos discentes, mas que há algum ruído, alguma dificuldade de acesso. Além disso, isso, querendo assim, né, trazer novamente, mostra a relevância da necessidade assim, de uma autoavaliação mesmo por parte dos programas de pós-graduação. Lembrando, como a Silvânia já trouxe a informação, né, nós temos que o DGI da Proplan, né, e a ProPG já tem trabalhado no modelo de avaliação para os programas de pós-graduação, cabendo, então, a adequação da especificidade de cada programa a esse modelo que vai ser proposto, né. Então, o que nós temos em termos de devolutiva com relação aos campos abertos da pós-graduação, é isso, e lembrando que as avaliações agora, conforme a Silvânia já apresentou lá no início, voltarão a ser semestrais, né? Isso por solicitação dos próprios NAUs e também por solicitação dos coordenadores de pós-graduação, né? Do que temos, então, é isso. Nos colocamos agora à disposição. Se houver, assim, perguntas a serem feitas naquilo que nós, né, pudermos, então, trazer alguma informação a mais para cada um. Muito obrigada, Carla, Silvane, pela excelente apresentação. Os colegas que tiverem qualquer dúvida, eu peço que, por favor, façam as suas inscrições no chat. Temas muito relevantes, né, gurias? Em especial, algo que me chama muito a atenção, que nós tivemos uma repetição de informações em relação ao ano passado sobre o fluxo de informações nos programas de pós-graduação. Então, muitos alunos, né, manifestando que não sabem muito bem o que está acontecendo no programa, se eles têm professores colaboradores, se estão ocorrendo palestras, ou grade de disciplinas. Essas todas são informações que o programa tem, né?
é só uma questão, talvez, de otimizar esse fluxo, de facilitar esse acesso ou a própria comunicação da secretaria. Vou aqui, né, habilitar aqui minha câmera para acompanhar vocês. Essa questão do fluxo de informações, né, na secretaria é um ponto bem importante, porque, inclusive, passa a ser avaliado também pela CAPES, né, que é esse tipo de serviço prestado aos alunos. E tivemos também uma colocação bastante interessante, eu achei, não me lembro agora se foi no instrumento da autoavaliação docente ou da avaliação do docente pelo discente, solicitando a avaliação da coordenação do programa, né? Nós temos uma questão sobre a secretaria, mas também é um ponto para a gente pensar a respeito da coordenação do programa. É uma tarefa super difícil, né? Coordenar um programa de pós-graduação é realmente bastante burocrático, mas é importante que também seja avaliado até para que a gente possa dar respostas, né, para a comunidade. E enquanto os colegas se inscrevem no chat ou tem alguma dúvida que gostariam de externar, eu reforço o que Carla e Silvane comentaram a respeito dessa parceria entre o DGI e a ProPG, que estão elaborando um modelo sobre o planejamento estratégico dos PPGs, né? Um modelo que possa auxiliar os programas de pós-graduação a pensarem até numa linha de sucessão. É muito do que a gente comenta, né? Às vezes a forma do programa ela acaba estando muito ligada à liderança do programa ou à coordenação. E é importante que as ações elas tenham uma série temporal. Então, eu acredito que esse trabalho de envolvimento do planejamento com a avaliação devem render excelentes frutos. Silvane compartilhou ali conosco o link para o acesso a esse manual para os PPGs, né, promovido pela CAPES, de um grupo de trabalho promovido pela CAPES, se eu não me engano, em 2019, que trouxe informações bem importantes sobre a pós-graduação. E uma das pessoas que fazem parte desse GT é uma professora aqui da URGS, já aposentada da Faculdade de Educação, professora Denise Leite, que é uma expert em avaliação, já esteve aqui conosco em outras semanas de avaliação e está fazendo um trabalho bem, bem interessante agora na autoavaliação da pós. Abrimos espaço aos colegas, se possuem alguma dúvida, gostariam de alguma informação adicional ou algum comentário, ou também para compartilharem algum relato a respeito dos programas de pós-graduação das suas unidades. E uma, por gentileza, pode pronunciar, favor, pode abrir o... Isso. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a avaliação de 4 dos nossos programas do ICBS. Nós temos 6 programas, 4 na área CB2 da CAPES, 1 na área de agrárias e 1 na área de educação. E os programas da área CB2, eles se reuniram por iniciativa própria e trouxeram a representante de área, a coordenadora de área da CAPES, justamente para falar sobre autoavaliação. Então, foram 2 dias em que os programas, num primeiro dia, todos em conjunto, avaliando os pontos fortes, pontos fracos do programa e as perspectivas futuras. E depois houve oficinas separadamente de cada um dos programas para tratar de problemas específicos. Então, foi bastante produtivo para os programas e acho que é um momento de reflexão que ajuda a todos os programas, na verdade, a elaborarem as suas autoavaliações e também compartilhar as dificuldades e os pontos fortes de cada um, né? Ou conhecerem, porque mesmo dentro da unidade, muitas vezes um programa não conhece o outro, né? Então, isso também auxilia em colaborações, em potencializar as potencialidades de cada um. Funcionou muito bem. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Eu me lembro até que isso foi noticiado, né? Entrou no URGS Notícias, no site da universidade, a divulgação do evento. Pode ser uma iniciativa bastante viável até para outras unidades acadêmicas que queiram repetir esse processo. Acho que é bem interessante a gente trazer, né, essa autoavaliação da pós para os NAUs. A gente comentava aqui alguns anos atrás que o NAU estava sempre muito acostumado a trabalhar só com a graduação, né? Então, trabalhar também com a pós é uma inovação, de certa forma, para o NAU, e que vem, né, por uma exigência da CAPES, mas que é fundamental para que a gente possa manter esse processo que a gente sempre comenta de melhoria contínua de toda a universidade. Acho que a Márcia está comentando que não conseguiu abrir o link ali do relatório da CAPES. Eu vou pedir, Gito, pode colocar o link aqui, de repente, da página? Não sei se... olha, de repente agora fica mais fácil. Obrigada. E um outro ponto também que eu acho bem interessante, que geralmente a gente tem uma acolhida muito boa, é no fórum dos programas de pós-graduação. Então, até essa mudança agora que as colegas comentaram sobre a volta, né, da avaliação da pós-graduação semestralmente, foi um pedido que a gente recebeu lá no fórum dos coordenadores da pós. Então, é sempre um encontro, assim, onde a gente tem geralmente muita acolhida, e quando nós levamos depois essa ideia para os NAUs também acharam extremamente importante que a pós voltasse a ser avaliada de forma semestral. Então, agora vamos manter esse calendário da graduação e da pós juntos. Ok. Convidem os NAUs quando tiver o assunto da avaliação no fórum da pós. Perfeito, Lisiane. Geralmente a gente é convidado, tá, para fazer parte lá do fórum da pós, mas a gente pode levar isso para os coordenadores e comentar, talvez, levando os NAUs ou talvez até a secretaria dos programas para fazerem parte. A coordenação dos programas do fórum, né, dos programas de pós-graduação, ela tem uma coordenação, uma gestão própria. Então, em geral, a gente é convidado a fazer parte desse coletivo ou para passar alguma informação relevante. Se os colegas têm mais algum comentário, gostariam de esclarecer alguma dúvida a respeito dos dados, aproveitamos para informar que o relatório, então, né, novamente, com os dados completos da pós-graduação, ele vai ser encaminhado tanto para a ProPG quanto para a ProPesc, e qualquer setor que tiver interesse também em receber o relatório, pode fazer contato diretamente conosco na SAI, na CPA, que a gente encaminha esse documento completo de dados institucionais, né, os dados específicos para as unidades acadêmicas, a gente deixa a cargo dos NAUs, exatamente porque tem uma série de especificidades que o NAU, muito melhor do que nós, consegue tratar dessas informações. Acho que vale ainda colocar assim que é uma satisfação, né, nós termos acesso aos comentários abertos do pós-graduação, porque sempre são muito elogiosos, né? Então, assim, se nós formos pensar, geralmente nos instrumentos pode acontecer que as pessoas que vão preencher um campo aberto, que vão colocar algum comentário, sejam mais reclamações ou sugestões, e quando nós tratamos de avaliação do pós-graduação da URGS, nós temos visto que sempre nós encontramos muitos elogios, né? Então, isso mostra a universidade, né, de parabéns, o trabalho é bem feito, a relação professor-aluno é muito boa, é muito elogiada, né? E o que nós vimos esse ano, assim, além dessa questão da continuidade, né, dessa questão do fluxo de informações, em termos de problemas, assim, de reclamações, assim, discentes, tem pesado bastante com relação a essa questão de saúde mental, de sofrimento em função, né? Se antes era, assim, muito um sofrimento mais claro com relação, então, ao trabalho, à questão da produção, né? Seja da dissertação ou da tese, mas agora nós temos visto com muita recorrência a questão saúde mental, sofrimento emocional,
junto com isso, que pode até ser decorrente de um mundo pós-pandemia, né? Mas é algo com que a universidade precisa também se ocupar, né? Mas, assim, em termos gerais, o que nós temos são elogios e parabéns, então, aos agentes, aos atores que, né, têm, assim, trazido com excelência a pós-graduação da URGS. E um comentário também bem importante é se um professor ou, né, um coordenador de pós ou mesmo um diretor quiser buscar por inspiração para mudar a sua grade curricular, leia os comentários da pós-graduação, porque o número de sugestões e de reflexões da pós, ele é muito maior do que da graduação. Na graduação, em geral, a gente tem elogio e reclamação. Na pós, a gente acaba tendo muito mais, exatamente pelo público, né, que é diferente. Então, a gente acaba tendo mais sugestões e reflexões. E lá eles fazem, assim, muitas sugestões sobre o que eles gostariam de ver, sobre carga horária, sobre talvez mais de um professor na mesma disciplina, sobre novos temas, sobre convidar professores de outras universidades para ministrarem disciplinas. Então, é um material, assim, muito rico. E quando a gente vai pensar em mudar uma certa estrutura, a gente fica pensando como começar, né? Por onde que a gente começa? E, às vezes, os alunos têm ideias muito boas. Então, acho que unir, né, os comentários, essa parte da avaliação com a parte de planejamento, eu acho que assim, muito válido e eu acho que encurta caminhos, né? Então, esse nosso aluno, da pós, ele é diferente. Vou pegar o gancho para convidá-los para a palestra, então, da quarta-feira de tarde, onde o Christian vai falar sobre avaliação do docente pelo discente, e ele vai trazer essas reflexões sobre até o grau de maturidade dos alunos da graduação e da pós, e que isso acaba se refletindo também no tipo de comentário, né, que é o que a Vera comentou ali, o aluno do PPG ele é mais maduro. Então, o tipo de comentário, se a gente tentar fazer um comparativo de graduação com pós, eles são completamente diferentes, né? É uma fonte muito interessante, assim, de recurso, visível e informação. Os colegas Carla e Silvane gostariam de fazer mais algum comentário? Eu acho que é isso, de dizer que é um recorte, né, o que a gente fez, então, né, porque o relatório é muito mais amplo, né, então vai estar todos os dados ali disponíveis, né, para lerem e fazerem as suas percepções também em relação a esse trabalho, né, essa avaliação, né. Então, muito obrigada aos colegas que trabalharam, né, em todos esses dados da pós-graduação, aqui representadas, então, pela Carla e pela Silvane, mas foi um trabalho de vários colegas, né, aqui da nossa CPA. Então, chegamos ao final dessa nossa primeiro dia do evento, da semana de avaliação, agradecendo a todos e convidando já a participarem amanhã da apresentação dos dados do RAI e, na sequência, quarta-feira, da apresentação do ranking e também dessa palestra do professor Christian. Muito obrigado, realmente, pela presença de todos. Para nós é extremamente importante poder divulgar, publicizar esses dados. Se a gente não tivesse a presença de vocês aqui, nada disso seria possível. De fato, muito, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas da SAI que estão aqui no bastidor, né, que não aparecem, mas é quem fazem também todo o trabalho acontecer. E obrigado aos colegas da CPA. Nos vemos amanhã. Um excelente fim de tarde a todos. Um grande abraço.